Por que nós gostamos de sexo? Porque sem ele nós não teríamos como conseguir um desses aqui, e porque é talvez a experiência mais prazerosa que um ser humano pode vivenciar. Eu sou o Juliano Righetto e esse foi o... Tô brincando, mas estou falando sério também. Obviamente o sexo existe porque ele ajuda a nossa espécie a se perpetuar. Ele está diretamente conectado à nossa capacidade de reproduzir material genético e o fazer prevalecer por mais uma geração. Sabemos disso porque já fomos muito mais simples, unicelulares, e depois de bilhões de anos de evolução ainda estamos aqui, certo? A vida é excelente em sua função básica, a reprodução. Há seres que se reproduzem sem o auxílio de outros indivíduos, desde bactérias até fungos e corais, mas mais de 99% dos seres vivos complexos optaram pelo sexo. Optar é modo de dizer, claro. Genes não são conscientes, eles não escolhem caminhos. Mas misturar informações genéticas de dois indivíduos faz com que a espécie aumente sua variedade e com isso consiga se adaptar a mudanças ambientais muito mais facilmente do que as espécies que não fazem sexo. Foram as que fazem sexo que sobreviveram em maior número às transformações do meio ambiente terrestre até hoje, e é por isso que elas são maioria atualmente. Mas então, já que o sexo é tão vantajoso assim, por que nem todos os seres vivos o praticam? Porque sexo dá trabalho. É preciso encontrar um parceiro, é preciso ficar íntimo desse parceiro e é preciso se relacionar sexualmente com ele no momento específico do metabolismo da fêmea para que ocorra a concepção e surja um desses aqui no mundo. A reprodução assexuada, apesar de gerar menos variedade genética, é bem mais simples, fácil e rápida. Ao chegar o momento, o indivíduo cria uma cópia de si mesmo e pronto. Mas do ponto de vista evolucionário, as vantagens da sexuada parecem ultrapassar suas dificuldades. É por isso que a natureza foi criando recompensas pelo esforço necessário para uma relação sexual. Mecanismos que nos fazem dedicar tempo, atenção e energia preciosos na busca de um parceiro, em sua corte e, finalmente, na relação sexual em si. Com tantas etapas e complexidade, obviamente o sexo não é comandado pelos órgãos que levam seu adjetivo no nome. É preciso usar um instrumento muito mais sofisticado para organizar a sopa de hormônios necessária para a concepção, e mesmo ele costuma nos fazer tomar decisões das quais nos arrependemos quando o assunto é sexo. Pois é, a reprodução é tão importante que até mesmo a máquina mais complexa já inventada pela natureza, o cérebro humano, costuma entrar em pane no instante em que detecta a possibilidade da perpetuação da espécie. A reprodução humana, assim como a de todos os animais complexos, começa muito antes do ato sexual em si. Nós procuramos por parceiros que ofereçam alguma vantagem genética para misturar os nossos DNAs. Seres humanos instintivamente costumam gostar de indivíduos que demonstrem força física, a capacidade de manter uma gravidez e de alimentar as suas crias. São características universais. Todo animal sexuado se sente atraído por parceiros que aparentam ter um potencial maior de passar os seus genes adiante. Seria óbvio deduzir então que todos os homens se sentiriam atraídos por mulheres curvilíneas e todas as mulheres por homens musculosos. Não é o que acontece. A coisa é bem mais complexa do que isso, porque, como eu já disse, não são os órgãos sexuais que comandam o sexo, é o cérebro. Veja o caso dos pavões, por exemplo. Suas plumas não têm função nenhuma ligada à sobrevivência.
Na verdade, elas até atrapalham caso um deles seja atacado por um predador, mas uma fêmea, ao ver um macho exibindo sua cauda, pensa, mesmo que inconscientemente, que para manter uma cauda tão bonita e saudável, certamente os genes dessa belezurinha são excelentes. E já que ele consegue fugir dos predadores mesmo com essa cauda enorme, acho que encontrei minha alma gêmea. É por isso que não deveríamos julgar por quem determinada pessoa se sente atraída sexualmente. É comum pensarmos que entre um casal onde a mulher é muito mais jovem e o homem muito mais rico, não há amor e sim interesse. Não necessariamente. Uma conta bancária recheada pode funcionar como um sinal de que os filhos gerados naquele relacionamento prosperarão muito mais facilmente do que um par de bíceps bem trabalhados. Além do mais, a natureza realizou um trabalho tão bem feito em nossos cérebros para estimular a reprodução que acabou tornando o sexo um objetivo por si só. A sensação física causada por uma relação sexual saudável dificilmente é ultrapassada por qualquer outra fonte de prazer. E como nós temos cérebros sofisticadíssimos, as possibilidades são infinitas. Na maior parte das vezes, a intenção da procriação é deixada completamente de lado. O sexo em si é o objetivo, assim como os relacionamentos complexos e prazerosos que ele pode gerar. Isso não acontece apenas com os seres humanos, não. Diversos animais do mesmo gênero sexual também se relacionam física e amorosamente, indicando que seus cérebros são tão sofisticados quanto os nossos no quesito relacionamentos. Mas afinal, o que acontece dentro dos nossos crânios que nos faz embarcar nessa jornada tão trabalhosa em busca de um parceiro sexual? Qual é a química do sexo? Quando vemos o objeto de nosso desejo, aquela pessoa que acelera os nossos batimentos cardíacos, o estímulo visual excita esta parte do cérebro chamada hipotálamo. Ela dispara então a produção dos hormônios sexuais, a testosterona e o estrogênio. Feromônios, agentes químicos que viajam pelo ar até os pulmões de nossos potenciais parceiros, também são criados, aumentando a probabilidade da relação acontecer. Caso esses estímulos sejam suficientes para que os dois indivíduos se aproximem e a corte comece, o cérebro desliga o córtex pré-frontal, a parte que regula o pensamento racional e a autoconsciência. É por isso que fazemos tantas besteiras quando o assunto é sexo. Nós literalmente perdemos a capacidade de saber quem somos e o que devemos ou não fazer. A única coisa que importa é consumar aquela relação. O cerebelo também é excitado durante essa fase, fazendo com que você se sinta conectado ao parceiro e aumentando a tensão muscular de todo o seu corpo. Sim, mesmo antes do ato sexual acontecer, aquela sensação estranha que temos enquanto estamos próximos da pessoa desejada é o seu cérebro preparando o corpo para o orgasmo. Falando nisso, sabe por que o orgasmo é tão absurdamente prazeroso? Porque ele estimula cerca de 30 regiões diferentes do cérebro ao mesmo tempo. Nenhuma droga faz isso, muito menos de uma maneira tão saudável. Durante a relação sexual, o hipotálamo, que regula os diversos sistemas do corpo, e o núcleus accumbens, que gera a sensação física do prazer, estimulam a sensibilidade dos genitais, aceleram os batimentos cardíacos e a respiração e liberam os hormônios causadores do prazer em si. Esse outro pedacinho do cérebro aqui, chamado de córtex lateral órbito frontal, é desligado durante o orgasmo. É isso que causa aquela sensação de sairmos do corpo no auge do prazer, que infelizmente acaba rápido. 10 ou 20 segundos depois, a glândula pituitária secreta prolactina, a responsável pelo relaxamento corporal que sentimos após a relação. Logo em seguida, o hipotálamo volta a trabalhar, liberando oxitocina, o hormônio que nos faz conectar com o parceiro, criar laços.
Não é sempre que isso acontece, porque nessas alturas o córtex pré-frontal já voltou a trabalhar e você pode perceber que fez uma besteira. Mas quando tudo está bem, a oxitocina gera uma agradável sensação de união com aquela pessoa por mais de 5 minutos. Ou seja, o sexo é bom mesmo depois de acabar. Não é à toa que gostamos tanto de praticá-lo. Aposto que mesmo sabendo o quanto prazer o sexo traz, você não imaginava que ele ativava tantas áreas do cérebro. Percebe como a reprodução acaba quase que caindo para o segundo plano? É como tomar água. Fazemos isso porque precisamos hidratar o corpo, afinal a maior parte dele é água. Mas nós humanos, com os nossos enormes cérebros e imaginação, resolvemos inovar. Misturamos frutas com água e inventamos os sucos. Fermentamos vegetais e criamos vinhos e cervejas. Destilamos bebidas, aumentando seu teor alcoólico, e inventamos a cachaça, a vodka e a tequila. O corpo precisa de tanta variedade? Não. Ele só quer se hidratar. A água basta. Mas o cérebro gosta dos estímulos trazidos por essas bebidas. Alguns preferem sucos, outros vinhos. Há cérebros que pedem destilados e ainda existem aqueles como o meu que exigem algo mais forte, como uma Coca-Cola gelada. E nós os obedecemos porque afinal somos eles. Todas as glândulas que eu citei, todas as partes especializadas são sutilmente diferentes em cada um de nós. E é por isso que temos preferências distintas em todos os campos, desde as bebidas até o sexo. E tudo bem, somos seres extremamente complexos, é naturalíssimo sermos diferentes. O curioso é que dificilmente alguém opina sobre o que os outros gostam de beber, mas quando o assunto é sexo, uma atividade que inclusive não costuma ser feita publicamente, muita gente exige que os outros se comportem como elas acham que devem se comportar. Fico pensando o quão mais evoluída seria a nossa sociedade hoje se nos preocupássemos apenas com nossas vidas. E o amor, o desdobramento mais arrebatador do sexo, o que ele faz com os nossos cérebros? Um dos neurotransmissores presentes durante as relações sexuais com pessoas pelas quais estamos apaixonados é a dopamina. Adivinha qual neurotransmissor é liberado quando alguém cheira cocaína? Pois é, quando nos apaixonamos, nós literalmente nos viciamos naquela pessoa. É o mesmo processo químico. Em associação com a serotonina, outro neurotransmissor abundante quando estamos apaixonados, a dopamina pode fazer você pensar o tempo inteiro na pessoa que você ama. É a química da obsessão. O grande problema é que quando estamos apaixonados, as áreas mais ativas do cérebro são as mais primitivas. As partes mais recentes e sofisticadas, como as responsáveis pelo planejamento de metas a longo prazo, são desativadas. E é por isso que alguns de nós se apaixonam por gente comprometida ou que mora do outro lado do mundo. Elas pensam, a gente dá um jeito, e levam o relacionamento mesmo assim, porque a parte do cérebro que poderia impedir a péssima decisão simplesmente não está funcionando. É por isso que é tão importante esperar a fúria da paixão passar antes de tomarmos a decisão de nos casarmos com alguém. Descobrir incompatibilidades intransponíveis é muito mais fácil quando os centros de planejamento do cérebro estão trabalhando normalmente. É uma das vantagens dos tempos atuais. A pressão pelo casamento é muito menor hoje em dia. As pessoas podem experimentar mais antes de tomarem decisões que transformarão completamente suas vidas. O casamento costumava ser o começo da relação amorosa. Agora é a meta final. Acho que nesse sentido estamos vivendo uma era muito mais saudável, onde casais que resolvam se unir de uma forma mais definitiva fazem isso com uma certeza bem maior de que serão felizes nessa nova fase. O cérebro precisa de muito mais tempo para processar o amor do que o sexo.
A atração física, os feromônios, a química surgem num piscar de olhos, mas a vontade de estar juntos por anos aparece quando percebemos como a pessoa trata a nossa família, os nossos amigos, a vida financeira, a saúde. O século XXI é bem diferente da pré-história, época que moldou os nossos cérebros e na qual fazer a maior quantidade de crianças no menor tempo possível era essencial para a espécie sobreviver. Portanto, aproveite o quanto puder esse caldeirão de hormônios incrivelmente prazeroso aquecendo o seu cérebro, mas espere a temperatura da sopa baixar o suficiente para sentir o sabor do amor sem queimar a língua antes de começar uma nova família. Caso você queira conhecer a minha teoria de como a natureza criou o amor, assista a esse vídeo. Esses foram os seguidores que colaboraram com o crescimento do canal nas últimas semanas. Eu sou o Juliano Righetto e você acabou de assistir ao Somos Míopes porque somos breves.